Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 16 de abril, sexta-feira, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez esse seja o evangelho que com maior clareza poderia iluminar a situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de necessidades, de falta de vacina, de falta de hospitais, de falta de medicamentos e de insumos para intubação nas UTIs dos hospitais, de igrejas abertas para rezarmos, de atividades para entretenimento, esta situação de escassez e de crise que nós vivemos. Há muita teologia por trás desse texto e seriam muitas as possibilidades de reflexão. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais simples, lançando um olhar para as ações de Jesus diante da situação. Compreendemos a situação? Podemos nos ver nessa situação? Onde comprar as coisas de que precisamos? Onde conseguir? Onde estão as soluções? O que é isso para tanta gente? O que temos é pouco. A multidão é muito grande. Há muitas reflexões possíveis, mas para ser bem direto, não me prolongar muito, eu gostaria de fazer um convite a um olhar, naturalmente a um olhar reflexivo, sobre as ações de Jesus, até mesmo as ações simples, que parece que não dizem nada. Até mesmo o gesto de Jesus atravessar o mar, que significa para nós, ou que poderia nos dizer atravessar o mar, ir para o outro lado do mar, subir a montanha. Será que isso não nos fala sobre procurar outras possibilidades? Será que isso não nos fala sobre procurar olhar para além
daquilo que nós normalmente vemos. Normalmente vemos os nossos interesses, os nossos sonhos e os nossos planos. Subir ao monte, sentar-se, não se desesperar diante da situação, ver as pessoas vindo, não rejeitá-las, não desistir delas, usar o que é possível, não desperdiçar aquilo que temos, valorizar o que temos, mesmo quando é pouco, não desperdiçar, mesmo quando parece muito. Então, eu vou enumerar as ações que eu percebi nesse texto, que eu daria como sugestão para você fazer uma reflexão, um olhar reflexivo sobre isso, sobre a nossa realidade a partir das ações de Jesus, considerando o que os governos poderiam ter feito, todos, de todas as instâncias, considerando o que as pessoas que não se submetem às recomendações sanitárias poderiam fazer, considerando o quanto às vezes as pessoas desperdiçam o que têm, olham só para si mesmas, não olham para os outros. Então, considerando toda a realidade, mas principalmente considerando a realidade a partir de nós. O que é que eu desperdiço? O que é que eu poderia ter feito e não fiz e não faço? O que é que eu poderia ter repartido e não reparti? Como é que eu poderia ter olhado diferente para uma situação? Como é que eu poderia ter também agradecido a Deus pelo bem que nós temos, que eu tenho? Não, estamos em crise, não tem nada para agradecer. Jesus, no texto, inclusive, rendeu graças. Então, enumero aquelas que eu vi e que eu acho que poderiam nos inspirar. Jesus foi para o outro lado do mar, subiu ao monte, sentou-se, levantou os olhos, viu a multidão, perguntou a Filipe onde comprariam pão para que eles pudessem comer. Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Disse para fazerem as pessoas também se sentarem. Tomou os pães, deu graças, distribuiu à vontade, fez o mesmo com os peixes. Disse para recolherem o que sobrou para que nada se perdesse. E por fim, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se sozinho para o monte. Rezemos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.